Igreja, abra em Gálatas, por favor. Carta de Paulo, a igreja de Gálatas, ou a região da Galácia. Gálatas 4. Antes da celebração da ceia, uma reflexão na palavra do Senhor. Gálatas 4. À noite, pela graça de Deus, deveremos concluir 2 Coríntios. É a nossa última exposição no culto de hoje à noite. Gálatas 4. Antes da leitura da palavra de Deus, apenas algumas considerações, olhando para essa carta. Igreja, a finalidade de Paulo, isso é importante a gente saber, a objetividade, a finalidade de Paulo, ao longo da carta aos Gálatas, a igreja que está na Galácia, é relembrar quem eles são em Cristo. Essa é uma ênfase da mensagem. Relembrar quem eles são em Cristo. E de uma forma diferente, ele trabalha alguns conceitos, por exemplo, lei versus graça. Ou seja, quando os judeus estavam sendo comandados por um conjunto de regras que achavam que poderiam serem salvos por essas leis, por essas regras. Mas, na verdade, isso causava cada vez mais aprisionamento, mais escravidão. Então, aquele medo de falhar em alguma coisa porque eu serei punido da parte do Senhor. Não há liberdade, não há alegria nessa vida. Há um aprisionamento, achando que vai ter algum mérito por seguir algumas regras. Essa é uma forte tônica aqui, uma ênfase em Gálatas. E talvez olhando para isso, igreja, a nossa oração nessa manhã, ela possa ser nesse sentido, né? Senhor, ajuda-me sempre a relembrar de quem eu sou em Cristo Jesus. A gente pode, em qualquer fraqueza, buscar alguma regra para cumprir, para ser mais aceito por Deus. Até às vezes na igreja, né? Desentendeu com alguém, aí você fala, eu vou agora ajudar no pátio da igreja, eu vou cantar no coro. Já falei sobre isso há bom tempo atrás, né? A compensação. Bom, como eu falei com Deus nessa área, agora nessa outra eu vou me desdobrar. E está tudo kit com Deus. A gente começa a se pegar em regras, em algumas normas, e achando que estamos evoluindo espiritualmente. O desafio do apóstolo Paulo nessa carta é ajudar a igreja da Galácia a eles se lembrarem de quem são eles em Cristo Jesus. E talvez esse seja um bom exercício. Sabe quando a gente fica muito bravo, nervoso às vezes? É uma boa hora para pensar nisso. Quem eu sou em Cristo Jesus? Aquele carro que está na sua frente e vira sem dar seta, a gente faz isso também, né? Mas quando é em relação ao outro, parece que o nosso julgamento é mais rigoroso. Quando é em relação a nós mesmos, você fala, eu também sou humano. Mas quando é em relação ao outro, o outro não é humano. Aí ele não pode. Nessas horas, em tantas outras, ajuda-me a relembrar de quem eu sou em Cristo Jesus. Então, as leis prendem. Paulo vai trabalhar esse assunto. Eu tenho que fazer isto, eu tenho que comer aquilo, não posso comer aquilo outro, eu tenho que andar desse modo, eu tenho que vestir esta roupa, eu tenho que ler aquilo. É uma vida condicionada pelas obrigações, eu tenho, etc. E por aí vai. Isso a lei diz. O que a graça diz? Conheça Deus e veja o seu amor na graça de Cristo. Aliás, igreja, quando nós falamos em graça sustentadora, graça renovadora, eu particularmente gosto de falar muito sobre isso. A ideia é essa: quando eu estou muito ansioso, a misericórdia, a entrega de Cristo na cruz, faz com que eu faça uma nova avaliação dos meus desejos. Deu para entender? Quando eu estou muito ansioso, quando há muita expectativa, e eu volto a olhar para a cruz de Cristo e vejo a misericórdia dele, a cruz ajuda a relembrar quem eu sou em Cristo Jesus. Isso é graça sustentadora. Porque se eu me agarrar nas minhas expectativas, nas minhas ansiedades, eu posso fazer coisas horríveis comigo mesmo. Mas quando eu olho para a cruz, eu descanso. A cruz é o porto seguro. Olhar para a cruz, olhar para a misericórdia do Senhor é o que nos faz abrir os olhos e enfrentar um novo dia, com as lutas, com as dificuldades, com a saúde abalada e tantas outras situações.
encontramos força para levantar na graça sustentadora que vem na cruz de Cristo. Tão somente. Paulo trabalha esse conceito. Uma outra lição que nós temos nessa manhã, e daqui a pouco entramos no texto bíblico, e é por isso, igreja, que muitas vezes a cruz é tirada das mensagens, das músicas, dos ensinos. Quando se tira a cruz, o que sobra é o evangelho do homem centralizado no homem. É os desejos do homem que precisam ser atendidos. Cruz não é lugar não é lugar muito bom, lembra sofrimento. Alguns pregam isso. Não se fala sobre pecado, sobre cruz. Mas o Paulo explica à igreja que cruz é lugar de renúncia, é lugar de luta, mas também lugar de paz. E que paz? Só a paz que pode vir através da cruz. Acompanhe comigo a leitura, Gálatas 4, de 1 a 20. Acompanhe com seus olhos na sua Bíblia, na sua versão. Tem alguma coisa diferente em relação à sua? Provavelmente. Se você vê que alguém não tem Bíblia, empreste ao lado, mostre a passagem bíblica, porque é importante sim acompanhar com os olhos a leitura na palavra. Gálatas 4, de 1 a 20. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão e aos princípios elementares, talvez a sua Bíblia parece rudimentares, já veremos o que é isso, do mundo. Verso 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu só quero fazer uma pausa aqui. Se tem gente achando que Jesus é para você ficar rico, para te livrar das doenças, ele pode abençoar, pode ajudar nessas coisas, mas, gente, está tão claro aqui, você pode grifar. Cristo, está no começo do verso 5, qual foi a finalidade do Senhor? Para o quê? Resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está claro no texto bíblico, não há necessidade de acrescentar. Veio nos buscar, longe dele, o desejo de Cristo, por Deus Pai, que sejamos filhos. Verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conhecias a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar? A pergunta aqui ela é intrigante. Como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, diz aqui na minha Bíblia, aos quais de novo quereis servir? Sabe qual era o que estava acontecendo? Alguns judeus queriam voltar às práticas judaicas. E Paulo fala, mas como que vocês ouviram de Cristo e querem voltar para o que faziam antes? Verso 10. Guardais dias, meses, tempos e anos, temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Ou seja, o que eu falei, vocês não entenderam nada. Verso 12. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes, e sabei que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo, ou na minha carne, era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Só uma pausa aqui. Esse é o trecho que aqueles que defendem que o espinho da carne de Paulo, lembra que nós vemos lá em 2 Coríntios, é uma deficiência visual. Aí esse texto ele corrobora, ele ajuda muitos nesse sentido, porque ele fala que a igreja se sensibilizou de tal modo, ele via isso, que eles queriam tirar os próprios olhos, se pudessem, para dar para ele. Então alguns usam essa parte. A pergunta é hoje, qual que era o sofrimento de Paulo? Isso não é unânime, tá? Mas muitos usam esse trecho dizendo que talvez fosse um problema
na visão. Ele traz essa lembrança. Verso 16: será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Igreja, sem a gente demorar muito, mas entendendo os pontos principais dessa parte de Gálatas. Veja o verso 3, que nós já lemos, né? Assim também vós, quando éramos menores. A comparação aqui é em relação ao quê? A uma vida com Cristo, aquele que já segue a Cristo. Então ele fala, quando éramos menores, quando nós éramos sem a fé em Cristo Jesus. E diz aqui, estávamos debaixo da escravidão, e a escravidão aqui são as leis, as regras, e aqui fala aos princípios elementares do mundo, ou rudimentares. Sabe o que ele faz alusão aí? Shedd traz uma explicação interessante para o teólogo Shedd para esse conceito. Traz a ideia que esses espíritos elementares ou rudimentares aqueles que controlavam os tempos e as estações. Isso é uma visão pagã da criação do mundo, do universo. Então é você crer que a natureza, o tempo, a chuva, o sol são criados por espíritos. Isso na cultura indígena, a gente cansou de ouvir isso do pastor Claudinei, do pastor Ivan, como eles creem em espíritos. Então, houve um trovão, um espírito está comandando isso. E entre muitas outras coisas mais. Uma mentalidade pagã, ou seja, alguém que crê nisso porque não tem a sua mente dirigida por Deus, pelo Criador. Ele fala isso traz escravidão também. E nós éramos assim antes. Quer fazer um teste com você mesmo? Quantas coisas você não cria antes de aceitar Cristo e você fala, hoje eu tenho vergonha de falar? Tem. Você pode fazer uma avaliação. Eu cria nessa superstição. Hoje eu nem falo sobre isso, porque fazia parte da minha cegueira. Ele trabalha esse conceito aqui, mas nós éramos assim antes. Então, igreja, eu queria agora estender para a gente poder caminhar mais rápido, 3 características aqui no texto de alguém que foi alcançado pela graça de Jesus. Lembra que o nosso tema é relembrar quem eu sou em Cristo Jesus. Esse é o foco. Paulo trabalha com a igreja da Galácia, quem vocês são em Cristo Jesus. E agora, nesses 3 rápidas abordagens, poderiam ter mais, vamos ficar com 3. Ele vai falar de alguém que foi alcançado pela graça de Cristo. Veja o verso 7. Primeiro ponto. Portanto, tu não és mais escravo, mas é filho. E se é filho, é também herdeiro por obra de Deus. Primeira consideração de alguém que foi alcançado por Cristo. Ele tem uma identidade. Não de escravo, mas de filho. O escravo vive de ordens de tem que fazer, tem que ser assim, porque eu posso ser punido. O pai conversa com o filho. Aliás, ainda há um outro lado da escravidão. Está preso aos desejos que o mundo oferece. É a capacidade de ter que andar de acordo com os oferecimentos do mundo para que eu seja feliz. Aliás, acho que essa talvez deve ser a maior luta de muitos. Se eu não fizer aquilo, se eu não me reunir com aqueles amigos, se eu não fizer aquelas bagunças, eu não serei feliz. Esse é um outro sentido de escravidão. E Paulo traz aqui o seguinte, aquele que foi resgatado por Cristo, ele tem uma nova identidade. E não é mais de escravo, é de filho. É de filho. Vamos para o segundo ponto? Versos 8 a 10. Nós temos uma segunda característica. No passado, quando não conheceis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Aqui fala de espíritos malignos. Não vamos entrar nessa questão agora. Verso 9. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios? Como vocês podem voltar para aquelas práticas antigas?
Sabe o que Paulo está dizendo? Uma segunda característica. Serve aquele quem deve ser servido. Aqui Paulo fala do problema de adoração. Quando não conhecemos Cristo, vivemos servindo os nossos próprios desejos. A pergunta de Paulo para a igreja é: quem está sendo servido? Vocês, o ego ou Cristo? Note que no verso 9, aqui diz que ser conhecido de Deus e conhecer a Deus implica em total identidade, novos propósitos, novos planos. Aquilo que eu tanto quero, que meu coração tanto procura, já não é mais o mais importante. Isso é coisa do passado. Aqui está falando no verso 10 das festas judaicas, dos dias, dos meses que eram observados, e nós conhecemos um pouco dessa história, dos tempos, as datas especiais, mas Paulo fala, isso podem ser pecados muito mais próximos da nossa realidade. Esse apego às coisas materiais, apego às brigas intermináveis, linguagem estranha do crente, namoros que não agradam ao Senhor, amizades estranhas, a necessidade de ter que se envolver com álcool, por exemplo, que ali há prazer, ouvir músicas que não edificam, ou coisas que simplesmente eu quero muito. Paulo ele poderia olhar para essas coisas e falar: por que vocês voltam para essas coisas? Por que tem que voltar para esses princípios descartáveis, pobres? A minha tradução traz fracos e pobres. Fracos e pobres. Então, eu creio que essa pergunta do verso 9, para nós hoje, ela é relevante. Como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais quereis servir? O que Paulo está ensinando? Quem está em Cristo não serve mais essas coisas. Ele serve ao Senhor. Igreja, o convite de Cristo para cada crente, para a minha vida, para a sua vida, é deixar essas práticas fracas e pobres para se apegar àquele que é rico em misericórdia e poderoso para provocar mudanças reais em cada um de nós. Então, talvez nessa manhã, para mim e para você, é um tempo de abandono. Para todos nós. Para mim e para você. Senhor, eu preciso deixar princípios fracos e pobres e me soltar deles para me agarrar no Senhor que é rico em misericórdia e poderoso para provocar mudanças reais. Paulo traz essa lembrança para a igreja. Aquele que foi alcançado pela graça de Cristo, ele abandona as coisas fracas e pobres. Ele se apega ao Deus que é misericordioso. E por último, verso 15. Tem uma outra pergunta aqui, né? Tem várias perguntas no texto. E elas são intuitivas, elas provocam algo para a nossa análise, de autoanálise no Senhor. Qual que é a pergunta que está no verso 15? Onde está a vossa alegria? Ele olha para a igreja que volta às práticas antigas, judaicas, essa necessidade de seguir regras, de buscar as festas. Fazem isso muito bem, mas não tem alegria no rosto. Não tem contentamento. Por isso que a pergunta, ele fala para a igreja: onde está a vossa alegria? E note, igreja, que essa alegria vem de não mais depender ou se apegar às coisas terrenas, mas de projetar interesses para o reino de Deus. Ele é alegre por servir ao Senhor. Então, a primeira evidência que nós vimos de alguém que foi alcançado por Cristo é que tem uma identidade. Ele não é escravo, mas é filho. A segunda evidência é que ele serve. E a terceira evidência, ela vem em decorrência da segunda. Se eu sirvo ao Senhor, eu sou alegre por servir ao Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos da igreja nessa manhã algumas situações da nossa igreja que devem também ser situações de alegria, sabendo que existem outras mais. Terça-feira à tarde agora, no curso de multiministério, aliás, tem um bom grupinho, tanto de terça quanto de sexta. Mas nós cantamos parabéns, como chama aquela senhora mesmo? Como? Isabel.
E eu, particularmente, nunca conversei a sós com ela, a dona Isabel. Aí foi lembrar do aniversário, aí vamos cantar. E ela deu uma palavrinha antes, lembra, Esther, do parabéns? Ela deu uma palavrinha, e o pastor Paulo estava aí também, e isso alegrou o nosso coração. E eu não marquei exatamente, ipsis literis, o que ela falou, exatamente, mas ela é o seguinte, ela estava muito emocionada, e ela queria falar alguma coisa, e ela disse o seguinte, mais ou menos com essas palavras: como tem sido bom estar aqui, as aulas, os estudos, a companhia, ouvir do Senhor, como isso tem feito bem para a minha vida. E ela estava assim, muito feliz em falar isso. Então, o que nós talvez humanamente erramos, podemos julgar ser tão simples, tão pouco, tem servido de tranquilidade, de paz para algum coração. É como um dia, num atendimento, eu ouvi também de um jovem: pastor, eu quero fazer mais, eu quero ser mais útil para o reino, eu quero ajudar mais na igreja, eu quero ser útil de alguma forma. E sabe de uma coisa, você que tem se envolvido com diversos trabalhos, talvez multiministério, pequenos grupos, cuidando de crianças, buscando crianças, levando, lecionando, cozinhando, limpando, recebendo pessoas, abraçando pessoas, é dessa alegria que nós precisamos. É dessa alegria que a igreja precisa. Se por vezes existem desejos ruins, coisas desagradáveis, comentários ruins, maus pensamentos, e eles seguem a nossa mente, talvez dúvidas, críticas destrutivas, não vamos servir a essas coisas. E Paulo está dizendo: não sirva aquilo que traz escravidão. Sirva ao Senhor, e isso traz alegria. Quando eu sirvo essas coisas da carne, e talvez vamos trabalhar um pouco isso à noite, lá em 2 Coríntios, para finalizar a carta, isso não traz alegria. O semblante cai, a paz foge. Mas quando eu sirvo a Cristo, as pessoas em Cristo, o que vem é alegria. É alegria. E naquela tarde, terça-feira, talvez abriu um sorriso no meu rosto, do pastor Paulo, da Esther, da Marilane, ou de todos quantos estavam ali. Além da dona Isabel, a gente fica contente com ela. Fica contente. Igreja, ao pegar um pedaço de pão nessa manhã, um cálice, um suco de uva, você pode dizer no seu coração: Senhor, a cada dia, renove o meu pensamento de que eu não sou mais escravo de regras, de leis, mas eu sou o seu filho. Eu sou filho do Senhor. Um segundo pensamento ao pegar um pedaço de pão e um cálice: Senhor, eu não quero mais servir aos meus desejos carnais. Eu quero servir a Cristo. Eu quero servir ao Senhor. E quando eu servir ao Senhor, eu quero agradecer porque a minha alegria é real. É a alegria que vem do Senhor mesmo e volta para o Senhor. Amém? Eu quero não servir mais desejos carnais. Eu quero servir a Cristo. E saber que ao servir ao Senhor, a alegria será real em minha vida. Vamos pensar nesse momento de celebração da ceia nisso. Vem da cruz, vem da graça sustentadora do Senhor.